Olá, eu sou Thaís Lima e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos o programa Profissão Encantar pela TV Relacionamento e no quadro Você é Top, nós fomos buscar aí uma pessoa muito top, tá? Ela realmente é uma pessoa que surpreende, talentosa, né? Uma personalidade bastante irradiante. E nós vamos bater um papo agora com essa grande e talentosa Thaís Lima. Thaís, muito obrigado pela tua presença Obrigada aqui, tá? a você pela oportunidade. Obrigado. Um grande beijo para os internautas e é um prazer enorme estar aqui concedendo essa entrevista para você. Obrigado. Thaís, muita gente conhece você, mas assim, para aqueles que ainda não te conhecem tanto, você podia falar um pouquinho aí onde você nasceu, um pouquinho sobre a sua vida, aí, a sua carreira e como é que você chegou aí ao mundo aí artístico e para ser essa top que você é hoje. Eu sou santo-angelense, nasci no Rio Grande do Sul. Como uma boa gaúcha, adoro um chimarrão, churrasco, maionese, a cuca. E vim parar em São Paulo para estudar artes cênicas, na qual eu fiz o curso no Everton de Castro, no Wolf Maia, no Beto Silveira. Durante esse inteirinho fui convidada para fazer interpretação no teatro, né? Depois de todos esses cursos, fiz aula de canto, fiz fonoaudiologia também, porque precisava aperfeiçoar os conhecimentos e neutralizar o sotaque, porque na televisão eles exigem o sotaque neutro, a não ser que você interprete uma gaúcha, uma nordestina, que eu adoro, o pessoal do Nordeste também, ou faça uma americana falando em inglês, em espanhol e tudo mais. Então tudo isso a gente aperfeiçoa quando necessário ou pela boa vontade. E aí fiz a peça O Analista de Bagé, que eu viajei pelo Brasil inteiro durante 1 ano e meio, que é uma comédia, eu fiz muita gente rir, que eu adoro, eu gosto de manter um senso de humor, que eu acho muito importante nas pessoas, serem dóceis, manterem sempre o senso de humor, porque assim, quando você é aquela pessoa amargurada, dá muitas rugas, gente, então tem que ter o bom humor sempre. Bacana. E fiz também a novela Escrava Isaura, que foi um grande prestígio, que eu falo que essa novela é assim, o auge para mim, foi maravilhoso. Trabalhei lá na Rede Record, que eu sempre falo que é a minha casa, a minha primeira casa, que eu adoro. E fiz a personagem Margarida, para quem quiser acompanhar aí nas mídias sociais, Thaís Lima. E tem lá várias cenas da Margaridinha, que brigava muito lá, trabalhava na parte mais animada da novela, que eu falo que é o bordel. Lá era a animação da novela, né? Tinha os escravos, judiavam muito, enfim, todo aquele trabalho que eu não sei se até hoje existe ou não, mas foi muito legal fazer, e essa parte divertidíssima da novela, trabalhei com atores fantásticos, como Jonas Mello, Everton de Castro, Leopoldo Pacheco, que está aí na Rede Globo de televisão fazendo muito sucesso, a Bianca Rinaldi. E foi um prestígio enorme. Depois também me formei em designer de interiores pela Pan-Americana de Arte. Então você está gostando do nosso ambiente aqui? Ah, eu estou adorando, está ótimo, aconchegante, tem uma paisagem natural, uma luz natural, que isso é importantíssimo. As plantas vivas, né? Aí, as plantas, tudo excelente, parabéns, está de parabéns, o cenário é maravilhoso e eu tenho certeza que muita gente vai ter o prestígio de estar aqui conversando conosco. Perfeito. Ô, Thaís, em que momento assim da tua infância ou adolescência deu aquele estalo assim, olha, eu quero ir para o mundo artístico? Porque muitas vezes assim, você vai estudar qualquer coisa assim da vida acadêmica, né, tal, né? Foi durante a juventude, como é que foi? Eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, eu era apaixonado por direito. Então, aí eu fui estudando, prestei vestibular para direito, queria ser juíza, advogada, delegada. A paixão assim, que eu tinha era pela advocacia e ser delegada da paixão, né, gente? É por causa daquele seriado Law and Order ou não? Como? É por causa daquele seriado
Law and Order? Não, Porque era uma é vontade interessante. mesmo, porque com 10 anos de idade, o que a gente pensa? Não pensa em muita coisa, Porque né? Você tinha não sabe muita ainda gente, muitas meninas que assistiam aquele plantão médico com o George Clooney e falaram, eu vou fazer medicina para encontrar o George Clooney. Não tinha essa vontade. Eu tinha vontade mesmo era de atuar como delegada, né? Perfeito. Ou como juíza, que agora, inclusive, a vida dá muitas voltas e a minha irmã vai se formar em advocacia agora no final do ano. Vai se formar em direito, né? Maravilha. Quer atuar, quer fazer concurso e tudo mais. Então eu deixei para ela e Perfeito. resolvi seguir a vida artística. Mas foi, eu não sei, eu acho que foi com 13 anos de idade, mais ou menos, eu me recordo da data. Eu assistia muita televisão, obviamente, e gostava muito da novela O Roque Santeiro, da Viúva Porcina e o Senhorzinho Malta. E brincava com as minhas primas, com os meus primos, e falava, tô certo ou tô errado, colocava aquele relógio lá e tal. E adorava, que são 2 personagens, 2 artistas fantásticos também. Então, adquiri essa vontade já desde muito novinha. E vim para São Paulo, estudei, como te falei, me formei e hoje apresento também no YouTube o Oásis da Arquitetura, na qual entrevistei vários arquitetos famosos, como Carlos Rossi, Elaine Gonzalez, Joia Bergamo, enfim, pessoas fantásticas aí da área de arquitetura e decoração. E agora estamos aí nesse novo projeto aqui na TV Relacionamento. Perfeito, maravilha. Você de uma carreira brilhante, né? Bacana. Graças a Deus. Na parte de, assim, você acha que você se completa atuando, mas o que me deu a impressão foi o seguinte, que você, muitos psicólogos falam o seguinte, olha, se você fizer várias coisas ao mesmo tempo, você nunca faz nada direito. Mas isso depende. Então, por exemplo, eu vejo que você consegue fazer parte de design de interiores, consegue atuar, consegue apresentar. Dá para fazer isso se tiver foco, é isso? Dá, eu tenho foco em tudo aquilo que eu faço. A minha paixão mesmo é televisão, né? Televisão, internet, o teatro também, mas eu consigo me desdobrar entre fazer projetos, desenvolver projetos, acompanhar obras. Quem vê assim, pensa, ela acompanhando obras, acompanho sim, gosto muito de acompanhar obras. Inclusive eu representava uma empresa de áudio, vídeo e automação, então você tem que subir, é o início da obra, né? Perfeito. E você usa esses projetos de áudio e vídeo e automação. Então eu vou lá, coloco roupa de põe capacete também. Capacete, bota e tal, e subo lá de boa, gente. Então assim, para quem conhece só o lado Thaís Lima, que tá arrumado, elegante, procuro me manter assim, né, com as unhas feitas, cabelo e tal. Também tem o lado simples, que eu acho que é uma das coisas que a gente nunca pode perder, e eu consigo me desdobrar para fazer, como eu te falei, se tiver que fazer teatro, ensaiar, fazer televisão, fazer os projetos, tudo, e ainda arrumo tempo para os eventos. Perfeito. Só não isso arrumo que é tempo bacana. para namorar, porque eu não estou com o coração aberto para me apaixonar, que isso atrapalha um pouco, viu? Tá certo. Não, mas o que você falou que é bacana, porque assim, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E consegue fazer bem também, desde que a gente saiba dividir direitinho o tempo, né? Focar neles e sempre assim, dar o melhor de si. Não é aquele negócio assim, isso daqui também eu faço meia boca e não sei o que, aí não dá certo. Não dá, né? se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Muito interessante. E aí tem uma boa assessora também, que é a Maria Emília, que sempre me acompanha. Sim, se ela tiver que Maria puxar a Emília orelha, ela puxa a orelha mesmo, ela fala, vai por aqui, vai por ali. E eu sempre escuto, porque é para isso que a gente tem uma assessoria. Exatamente. Né? E eu acho que o artista depende muito de uma grande assessoria para poder se destacar e saber que caminho prosseguir. Exatamente. Não, e ela tem um olhar diferente. É o seguinte, não vai lá que é uma roubada. Então, quando ela indica, realmente é lugar assim que você vai se sentir bem. Isso é bom. Ou se sentir bem e com certeza não vai nem dar chance de se sentir mal, porque ela realmente, ela conhece todo mundo, ela é muito bem relacionada. É verdade. Eu também tenho um bom relacionamento, mas ela, mais ainda, até pelos anos a mais de trabalho que está aí no mercado, então eu sempre escuto, né? Me divirto, a gente toma cafezinho, almoçamos, jantamos e trabalhamos muito. Essa parceria que realmente é muito interessante, né? Uma vai completando as ideias da outra, né?
e ela vai apontando pontos a serem melhorados sempre. Isso é muito bom. Com certeza. Tudo eu tenho acompanhamento dela. Muito obrigada, Maria Emília. Um beijinho para você. Ó. Thaís, me fala o seguinte, e você na tua cidade é uma celebridade? Como que é isso hoje? Olha, eu chego lá, eu procuro nem avisar que eu vou, mas hoje as mídias sociais têm um apelo muito forte. É mágico, né? É mágico, é incrível. Gente, esses dias uma pessoa do Chile me procurou, que eu tinha postado uma foto aí, e eu falei, nossa, nem sabia, não tinha nem ideia, né, que hoje nós estamos fazendo alguns negócios e tudo mais. Não tinha nem ideia que alguém do Chile, dos Estados Unidos e tal, acompanhasse e fosse tão próximo e tão perto, assim. Então, quando eu chego na minha cidade, eu sou muito privilegiada, concedo entrevistas nas rádios, saio nos jornais também, tenho um carinho enorme do público santo-angelense e eu, assim, ando simples como todos os outros, vou comer lanche na esquina da cidade, porque eu falo que lá é o melhor X que tem. Lá não tem dieta, não tem nada, porque lá eu como pizza, como eu falei, como pizza, como churrasco, tomo Coca-Cola, chimarrão. Churrasco, chimarrão, e é difícil porque a mãezinha faz uma comidinha também maravilhosa, as tias querendo agradar, os tios, os primos, todo mundo. Cada hora almoça na casa de um, janta na casa de outro, toma café na casa de outro, e eu gosto muito dessa coisa de família, eu sou muito família, que aqui eu moro sozinha, toco a minha vida, né, sempre trabalhando muito, eu não tenho nem tempo de sentir solidão, vamos dizer assim. Tenho a família muito próxima, porque nós falamos sempre. Minha mãe é maravilhosa, falamos sempre pelo WhatsApp, que tem essa grande facilidade. Eu ligo para ela liga para mim. É minha mãe coruja, né? Eu falo, às vezes eu fico até com vergonha, que eu chego lá na cidade, se tem alguém que não me conhece, ela fala assim, ai, minha filha já fez televisão. Ela adora falar isso, né? E eu acho fantástico, porque se você tem o apoio da família, já é meio caminho andado. Mais de meio caminho andado. Exatamente. Mas o mais bonito aí de tudo é que você é autêntica em todo lugar. Sim. Isso que é bacana. Porque assim, se por exemplo, para a imprensa, uma pessoa famosa começa nariz empinado e tudo mais, já aquilo já vai, hoje pelas redes sociais aquilo repercute muito. O nariz empinado é só na estética, já. Então, procura sempre assim, ser você mesma, né? Autêntica em todos os instantes, que isso é bacana, né? Que é uma coisa que eu tenho muito a favor, que eu agradeço sempre, é a imprensa. Porque sem a imprensa nós não somos ninguém. Agora, se eu também fosse, como você comentou, se eu fosse uma pessoa arrogante, chata, não cumprimentasse as pessoas, não abraçasse as pessoas, se alguém quer tirar uma foto eu recusasse, com certeza eu não teria esse prestígio e esse carinho da imprensa. Os fotógrafos, nossa, eu adoro todos eles. Então hoje quando eu chego em determinado lugar, eu sempre sou prestigiada com muitas fotos lindíssimas aí, maravilhosas, além, como eu te falei, que eu tenho uma bela assessora de imprensa, mas eu também tenho uma imprensa orgânica receptiva, a favor, né? Receptiva, maravilhosa. Muito obrigada também. E se não fosse eles e a assessoria, a gente nada seria. E eu tenho que manter. E eu sou assim, gente. Eu sou brincalhona, eu gosto de dar risada, abraço, beijo e tal. Claro que tem algumas pessoas que poderão vir a confundir, mas eu sempre imponho respeito. Então isso tiro de letra. E sempre vou manter assim, o bom humor. Mas isso é bacana pela reciprocidade, né? Sim. Então, quando existe a reciprocidade, né, tudo flui bem. Com certeza. Né? Ô Thaís, quando você chegou aqui em São Paulo para estudar, e você se matriculou e começou a estudar, você já tinha o sonho mais distante de chegar ao que era, ou de vez em quando dava algumas dúvidas, de vez em quando você ficava pensando, talvez eu tivesse que voltar para a minha cidade, ou você teve certeza absoluta? Porque muita gente que estudou com você não chegou nos patamares onde você chegou. Não, isso com certeza. Não, dúvidas, eu acho que a gente sempre tem alguma dúvida, né? Dava frio na barriga também. Dava frio na barriga também. E tem uma coisa que eu não tenho vergonha de contar, que eu vou contar aqui pra vocês, que é uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui estudar, fui fazer o curso do Everton de Castro, que era um dos mais conceituados há alguns anos atrás, eu fiz 2 anos lá e tal, estudei História da Arte, tive que aprender tudo mesmo sobre o teatro, então eu não sabia nem falar direito.
né? Hoje eu falo assim, toda mais chique, sabe? Mas antes não sabia nem falar. Você era um pouco tímida, tímida pra caramba. O teatro me ajudou muito. O teatro foi fantástico. Porque aquele é o momento da verdade, né? Não dá para assim, você estando no palco é aquilo que vale, né? É aquilo que vale. E aí eu lembro que o Everton de Castro, um diretor muito rigoroso também, me deu uma peça pra gente fazer, que a gente sempre fazia uma montagem semestral. E tinha uma peça da Vida Como Ela É, acho que é da comédia da vida privada. Okay. A Vida Como Ela É. E aí, não, A Vida Como Ela É do Nelson Rodrigues, eu acho. Do Nelson, tinha a Comédia da Vida Privada, um texto lá da Comédia da Vida Privada, e eu lembro que uma das frases era assim: ninguém mais se chama Nestor. E eu não sabia falar esse tal de Nestor de jeito nenhum, eu falava Nestor. E o Everton, Thaís, não é assim e tal. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, e fazia os exercícios de voz e tal, e não conseguia. Você puxava o sotaque gaúcho, né? Puxava demais, porque tinha acabado de chegar, foram nos primeiros 6 meses aí, o primeiro ano em São Paulo. E aí chegou o dia da apresentação, ele falou assim, bom, já que você não conseguiu falar Nestor, então vamos mudar para Juvenal. E aí mudou para Juvenal, mas hoje eu já consigo falar Nestor, o que for, né? E encontrei com ele no Teatro da PUC, numa determinada ocasião, 3, 4 anos depois, e falei, agora você já pode montar uma peça e colocar o Nestor lá, que eu já consigo falar, viu? Então foi muito gratificante. E eu trabalhei com ele também na novela Escrava Isaura, era o ator que eu mais contracenava lá, o personagem, né? Certo. Maravilhoso. Qual que foi a emoção quando você recebeu o convite para já trabalhar numa novela? Bom, eu tenho meu grande mestre, que é o Dr. Sérgio Dantino, que me ensinou o caminho das pedras e eu trilhei. Então, a oportunidade veio quando eu tinha terminado uma temporada de 1 ano e meio com o Analista de Bagé, que eu fiz muita gente rir pelo Brasil inteiro. Eu fui do Iapoque ao Chuí com esse espetáculo, foi muito bem recebida. Quem fazia dessa vez? Eu assisti ainda com o Cláudio Cunha. Era com ele. Era com ele mesmo? Tá, Cunha, bacana. Que agora Deus o tenha, né? Isso. Mas ele foi ótimo, fantástico, fazia todo mundo rir mesmo. Então, nós precisamos pelos maiores, menores e melhores teatros do Brasil todo. Tive uma aceitação do público maravilhosa por esse Brasil afora, foi fantástico fazer a Margaridinha lá também, fazia uma delegada, né, que era a Margarida, depois ela se transformava. Então foi fantástico, assim, a recepção do público foi maravilhosa. E aí depois veio o convite para fazer a novela Escrava Isaura com o Erval Rossano ainda. E foi assim, foi emocionante. Eu saí de lá, eu fui fazer o teste na Record e saí de lá, ele falou assim, bom, o papel é seu, você vai fazer a Margarida. É gratificante, né? Foi gratificante, foi uma emoção enorme, até hoje né? Porque no ano passado reprisou a novela, foi primeiro lugar no Ibope, então foi uma satisfação pessoal, uma emoção, foi uma coisa assim que nem eu mesma acreditava e que eu aprendi, você tem que acreditar em você. Tá, você então estudava o texto, repetia várias vezes para dar o melhor de si, é isso? Sim, e acordava cedo também, você tem que ter essa disciplina, que você tem um compromisso, você tem que estar lá. A nossa produção das roupas, da maquiagem, do cabelo demorava em torno de 3 horas. Mas era ótimo colocar aquelas voltas, você amarrava daqui e dali, aqueles vestidos de época. E a Margaridinha se deu muito bem nessa novela, ela ficou rica no final, poderosa, estava ótimo. Bacana. Não, e é interessante o mundo artístico, porque é como se você vivesse várias vidas, né? Sim, com certeza. Assim, cada pessoa que eu vejo na rua é uma personagem para mim, seja homem, seja mulher, seja do jeito que for. Entendeu? É uma personagem, porque são vidas totalmente diferentes, né? São personagens, eu adoro, eu gosto muito, essa veia artística é fantástica. Perfeito. Então, São Paulo, na realidade, que é uma terra assim, que todo o pessoal fala assim, não, é uma terra dura, difícil e tal, né? Mas assim, São Paulo te acolheu, então? Me acolheu, eu amo São Paulo, agora acabou de completar 464 anos. Nossa, eu postei lá nas mídias sociais porque eu aprendi muita coisa nessa cidade maravilhosa.
não é uma cidade para qualquer pessoa. Você tem que ser guerreira, você tem que lutar, tem que batalhar, tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar muito e tem que ter foco, como a gente estava comentando. Mas é uma cidade que tem muitas oportunidades de teatro, de televisão, culturalmente, a gastronomia, tudo fantástico aqui. E é uma cidade que, se a gente quiser, a gente aprende coisas novas todos os dias. Todos os dias, eu aprendo coisas novas, literalmente todos os dias. Maravilha. Thaís, você oficialmente está convidada para ser uma das apresentadoras aí da TV Relacionamento, né? Ao lado de grandes apresentadores como o Haroldo Lopes, né? A Mara Bastos, né? E muitos outros aí, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí desse novo desafio que você tem aqui na TV Relacionamento. Muito obrigada pela oportunidade, né? Obrigada a você que está aí também filmando a gente, deixando a gente bonita. Rodolfo, muito espetacular. obrigada ao espaço aqui, que é maravilhoso. E daqui a pouco a gente vai decorar um pouquinho mais também, porque eu adoro, né? Chegar, já dar uma mexidinha daqui, dali, dar uma decoradinha. Sim. Mas nós vamos ter aí um programa interativo, né? Um programa bacana para que todos possam participar. Eu quero um programa assim que a gente possa agregar muitos valores musicais, culturais, gastronômicos. Não vai ser a decoração, a arquitetura também vai estar presente. Então vai ser uma coisa assim para acolher todos os nossos entrevistados da melhor maneira possível, se divertindo, com boa música, bom humor, que vocês já perceberam que eu adoro. E, inclusive, eu quero que os internautas sugiram nomes para o meu programa aqui na TV Relacionamento. É muito importante que vocês estejam aí com a gente acompanhando e interagindo, que sem os nossos internautas não somos ninguém. Perfeito. Thaís, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas e pode deixar teus contatos também. Ótimo. Bom, sintam-se acolhidos, abraçados e beijados por mim. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E para quem quiser me acompanhar nas mídias sociais, é Thaís Lima Oficial sem H, no Facebook Thaís Lima e no meu canal do YouTube também, /thaislima.com.br. E o meu contato é aí da minha assessora de imprensa, que agora esqueci o número dela, mas já tudo bem. Tá bom. A gente coloca Isso. Perfeito. Tá ótimo. Thaís, muito obrigado aí, tá? Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui, tá? Obrigada a você e a todos vocês. Grande beijo. Perfeito. Internautas, então, com os agradecimentos a essa talentosa atriz e apresentadora Thaís Lima, nós finalizamos mais um quadro Você Top. Um grande abraço e até a próxima.